XX, com Freud, depois Jung vai desenvolver, vai trazer a ideia do inconsciente, né, que é parcialmente inconsciente, consciente, inconsciente e semiconsciente. A gente não vai entrar nesse assunto hoje, porque não daria tempo e também o livro não aborda, mas ela traz alguns teóricos que naquela época, em 89, já traziam, já de décadas anteriores, alguns desenvolvimentos de conteúdo, de terapia, de teoria a respeito de como a gente entende a problemática humana e como como Jesus, as similaridades, né, com a teoria de Jesus, né, com a psicoterapia de Jesus. Então, ela vai trazer alguns teóricos, nós vamos passar bem rapidamente, assim como ela passou no livro também. Então, o Roberto Aciglioli, com a sua psicossíntese, penetrou nas causas das enfermidades, apoiando-se na realidade transpessoal do ser, como fator desencadeante das mesmas, né? Então, ele analisa a transpessoalidade. Depois, Abraham Maslow descobriu a psicologia do ser e abriu espaço para o seu entendimento profundo em relação à psicogênese das enfermidades que deterioram a personalidade. Ela cita também o Stanislav Grof, que vai relacionar mente e cérebro, e defronta o ser imortal como agente de inúmeras psicopatologias, né? Então, considera um ser imortal, porção espiritual, né? E a Melanie Klein e o Carl Johnson, de origem freudiana, propõem para os esquizofrênicos terapêuticas fundamentadas no amor, na caridade, no perdão cristão como as maiores, de maior eficácia. Então, esses teóricos, muito tempo depois de muito estudo, chegam às mesmas proposições, os mesmos entendimentos que Jesus usava e trazia para a gente, aplicava nas pessoas da sua época, nos sofredores da sua época, há 2000 anos atrás. Né? Mas então, a proposta de Jesus, né? Jesus era impressionante, ele tinha uma personalidade marcante, né? Marcava todo mundo que encontrava com ele, que ia buscar seu apoio, porque ele estava identificado com Deus, né? Constantemente demonstrando isso nos seus passos, nas suas ações, nos seus pensamentos, né? E conclamando, buscando, né? Chamando, convidando os seus ouvintes, as pessoas que procuravam, a conquista da realidade espiritual, né? A realidade, a conquista de sermos seres imortais, que se dizia, né? O reino dos céus, que está dentro de cada um de nós, né? Então, ele conclamava, ele buscava as pessoas a aceitarem, a conhecerem, a descobrirem essa realidade espiritual. Como é que ele fazia isso, né? Ele comparava valores materiais e espirituais e oferecia uma oportunidade para o despertamento mental a respeito da vida, então, apresentando a realidade espiritual em contraposição com a vida material. A gente estava falando sobre isso antes, né? Então, tem diversas passagens que ele diz, deixa tudo e me segue, vende teus pertences e me segue, né? Então, ele apresenta essa relação entre valores materiais e espirituais para que a gente aprenda, descubra, né? Dentro da gente mesmo, quais são os verdadeiros valores, né? Os valores reais, os mais importantes. Ele falava através de uma linguagem simples, direta, de fácil assimilação, tanto pela massa de estudantes quanto pelas mentes elitizadas. Né? Todo mundo conseguia absorver alguma coisa, ele tinha essa capacidade incrível de, na mesma frase, ter diversas camadas de conhecimento, né? Tanto que hoje a gente ainda está estudando e ainda está descobrindo o que aquilo quer dizer, um novo significado, uma nova profundidade, né? Então, ele conseguia atingir mesmo pessoas ou ainda hoje ignorantes ou gente com estudo, com conhecimento. Um extraordinário poeta narrador de histórias que criava imagens de tal beleza, de tal pureza e de detalhe que impregnavam, né, nas mentes, nos corações de quem ouvia, né? Então, ainda hoje a gente lê as parábolas, lê as passagens e percebe que, apesar de tão simples, né, são tão ricas e dizem tanto ao nosso coração. E sempre adotava uma postura de não violência, né? A benfeitora vai citar o Sermão da Montanha,
que ela diz, né, a Carta Magna dos Direitos Humanos, mas a gente tem diversas passagens evangélicas, quando ele diz a Pedro perdoar 70 vezes 7, dar a outra face, a questão da mulher que ia ser apedrejada. Então, tem diversas passagens evangélicas onde a gente pode observar essa postura da não violência, né? Então, esses são os elementos da proposta da terapia de Jesus. Mas, então, por que Jesus é atual no final das contas? Retomando, né, o tema do livro, Jesus e a Atualidade, perguntando, né, por quê? E a benfeitora vai responder. Eu copiei o textinho aqui. Não somente, porém, Jesus é atual pelas terapias de amor e pelos ensinamentos que propõe ao homem contemporâneo, mas também pelo exemplo de felicidade e exteriorização da paz que irradiava, né, o modelo, né? A questão do modelo, ele vivia aquilo que ele pregava, né? Enquanto as ambições desregradas conduzem as inteligências ao paroxismo e à alucinação da posse, da fama, da glória, das disputas sérias, ele ressurge na consciência moderna em plenitude, jovial e amigo, afortunado pela humanidade e a segurança íntima. Aqui a gente vai repetir uma frase que a Fran apresentou, né? A atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta, em atendimento de emergência, a fim de evitar a queda do abismo. Então é interessante porque a gente precisa desse Jesus jovial e amigo que nos acolhe, que nos abraça, e isso era uma verdade, imagina, lá em 89, né? Imagina hoje, né? A Fran citou, talvez estejamos no cume dessa necessidade, talvez não, né? Então, mas com certeza ainda precisamos, ainda é uma realidade e mais provavelmente do que naquela época. Né? Precisamos ainda mais desse amigo acolhedor que nos segura a mão e nos mostra o caminho. E isso, então, nos leva para o nosso primeiro capítulo. Alguma pergunta, comentário? Vocês me interrompam, por favor. Tudo ótimo, Thaís. Mete bronca. Muito obrigada. Então, vamos lá. O primeiro capítulo, né? Jesus e desafios. O processo de evolução constitui para o espírito um grande desafio. A gente está na matéria, a gente está acostumada aos sentidos físicos, as vibrações pesadas, vibrações mais fortes, próprias da matéria, né? Mas somente quando a dor vai nos visitar, somente quando nós deparamos com uma situação difícil, né, que nos causa dor, é que a gente vai começar a fazer aquelas questões, aspirar aquelas impressões mais elevadas, né, entender o porquê, entender o sentido, buscar saber se existe algo a mais, né, o sentido das coisas, o sentido da dor, né. E isso vai nos dando, vai nos acalmando, né? A gente, nessa aspiração, né, na busca por essas respostas, a gente encontra lenitivo, como ela diz, né? Que encontra calma, né? Encontra um certo tranquilizador, né? Que nos ajuda a desejar cada vez conquistas mais importantes. Né? Esses fatores constringentes de viver na matéria, que são próprios da vida da matéria, que são importantes, são desafios importantes para a nossa evolução, nos promove uma luta constante, né, para sobreviver, e de vez em quando a gente experimenta a paz. Então, é uma constante luta para conseguir vivenciar e sobrepujar os desafios e, eventualmente, a gente vai experimentar a paz. Né? E ela vai apresentar estágios aqui para nós. No começo, são as dores com intervalos de bem-estar que nos assinalam. Né? Primeiro, a gente tem dor, constante dor e alguns intervalos de bem-estar, até conseguir a tranquilidade com breves presenças de sofrimento. Inverte. Agora nós estamos no estágio de uma certa tranquilidade que eventualmente é visitada por sofrimentos, né? Para que lá na frente, muito, muito à frente, a gente vai chegar à plenitude, onde a gente não vai ter mais aflição, né? Que são as consequências das dores, né? E esse é a nossa meta, esse é o triunfar. Chegar a esse estágio mais elevado de plenitude sem aflição,
é o triunfar, né? E ela vai dizer que de degrau em degrau ascende, nós, né, ascendemos, caindo para levantar-se, atraído pelo sublime tropismo do amor. Eu acho muito bonita essa imagem. Tropismo, rapidamente, é um elemento externo, né, do ambiente, que interfere, conduz, motiva o desenvolvimento de uma planta, né? Então, é o sol com o girassol, né? O sol promove o desenvolvimento do girassol, que se posiciona para melhor captar a luz, né? Então, o amor de Deus, o amor de Jesus sendo o nosso sol, né? Para que a gente possa se desenvolver e possa cair, levantar e subir degrau a degrau em rumo, né? Em direção a esse amor de Deus. É muito bonita essa imagem. Toda vez que eu passei por isso, eu fiquei pensando sobre isso, eu achei muito poético, muito doce, né? Mas os desafios são da evolução, né? Então, eu peguei aqui a evolução do Homo sapiens para a gente fazer uma comparação. Lá no começo, a gente está no primitivismo, né? Então, ele está num estado inferior de consciência, a gente só come, dorme, se reproduz, é indiferente às emoções do belo, do nobre, do sadio, qualquer coisa que foge, comer, dormir e reproduzir, não existe, a gente não tem essa percepção, né? E assim a gente vai por muito tempo até chegar a uma saturação, que é e dá um tédio, né? E aí tá, mas só isso, tem algo mais. Existe mais do que a lei de comer, dormir e reproduzir, e isso vai nos dar, não, mas talvez pode ter mais coisa. E aí, lentamente, a gente vai despertando para essas realidades, então, até então desconhecidas, que vão passar a ser meta para a gente. A gente começa a focar em descobrir essas coisas, em adquirir, né? Em se desenvolver nesse sentido, em emoções, em aspirações mais nobres, né? De cunho mais elevado, né? E vai abandonar com isso, abandona aquela inoperância lá do primitivismo. Não me serve mais só comer, dormir e reproduzir. Eu quero descobrir o que tem além, eu quero ir mais, eu quero saber o que tem além disso, né? E isso nos coloca em ação. E aí, ao fazer isso, o psiquismo divino, que é aquela fonte divina que há em nós, né? Aquela chama de Deus que está lá dentro, latente, vai despertar e vai nos ajudar a nos desatrelar. Ela usa essa palavra, desatrelar-se do cárcere celular. Então, a gente vai deixar de se sentir, de ficar completamente aprisionado ao corpo, à matéria, para começar a lentamente aspirar, né, novos cometimentos, né, aspirações superiores. E isso nos conduz a um círculo virtuoso. Quanto mais a gente descobre, mais a gente sente prazer nisso, mais a gente quer aprender, é mais fácil, é mais prazer. Então, é um círculo virtuoso, uma espiral ascendente que nos leva à ascensão, né? Ao desenvolvimento. Então, o primeiro desafio de todos, a partir do primitivismo, é o de penetrar nessas novas emoções. É conseguir perceber que existem essas novas realidades. E isso vai nos atrair, nos chamando, né? A tentativas a objetivos cada vez mais complexos, mais audaciosos. Então, é o que nos impulsiona para a nossa evolução constante. E ao experimentar esse prazer ético e estético que ela cita, né, que é diferente do primitivismo lá da brutalidade do primitivismo, a gente se esforça, né, para novos cometimentos, cada vez mais e mais, e assim a gente progride. A gente vai evoluindo. A partir desse primeiro desafio de identificar essas novas relações e conseguir sair do foco constante da matéria, desse primitivismo material, tudo são desafios. A gente vai encontrar diversos desafios, vários desafios, né? Vão existir, né? E ela diz lá, tudo na vida são desafios às resistências. E rapidamente, ela cita as resistências da matéria como exemplos para a gente compreender
né, do que ela está falando. Então, ela vai citar a lei da entropia, que é a questão da matéria dinâmica, da energia que se desfaz, que tem que se destruir para que surja outra coisa, né, o envelhecimento e a morte, né, até os automatismos fisiológicos, que são tudo resistências, né, até os automatismos fisiológicos do próprio corpo, né, como respirar, comer, os movimentos peristálticos, a respiração, a circulação do sangue, também são resistência, né? O ar precisa abrir os pulmões, é uma resistência, né? Então, a resistência se apresenta como desafio e é constante. Se ela é presente na matéria, é natural que isso aconteça também no nosso desenvolvimento espiritual, no contexto de desenvolvimento espiritual, né? E a gente nunca vai poder retroceder a nosso caminho, né? A evolução constante, né? A gente não está, como a Fran citou antes, né? A gente não vai estagnar jamais sob pretexto algum, né? Na evolução espiritual, a gente vai sempre avançar. Então, ela vai dizer lá no progresso, a evolução é inevitável e a felicidade é o ponto final. É aquele último estágio, aquela última etapa da plenitude sem aflição, né? Onde a gente não tem mais dor. Não cabe ao homem retroceder na luta, senão para restabelecer-se de forças e prosseguir nos embates. Então, assim como essa mocinha ali tentando subir essa escada que é bastante temerosa, né? O crescimento de qualquer ideal é o resultado dos estágios inferiores vencidos. Eu venci um estágio, eu estou no próximo, eu cresci. Das etapas superadas, eu superei um degrau, eu subi um degrau, eu cresci. Né? Que são os desafios que a gente vai encontrando. Né? Cada desafio encontrado, enfrentado, é um degrau que a gente sobe. Jesus... É isso. Só, se eu puder voltar na imagem, me chamou a atenção essa imagem muito interessante, né? Que, de repente, ela achou uma outra possibilidade, né? Então, mistura de medo com uma certa coisa assim, nossa, talvez eu possa sair desse pântano aqui que eu tô, né? Talvez eu possa ir para um outro lugar, né? Porque ela olha com curiosidade, né? Curiosidade. Ela está aberta para essa escada. Exatamente. A escada não é muito chamativa, né? Ela não é muito convidativa. Mas a impressão que eu tive é que ela está olhando aberta para cima, sabe? Eu tô com medo, mas eu acho que eu vou, sabe? Exatamente. É uma novidade, né? Uma coisa assim que apresenta desafio, talvez um pouco de medo, mas uma novidade, um outro caminho, uma outra. Ela já está até com o pé levantado ali, ó. É, né? Dá para ir já. Subir o degrau. Aí, uma coisa também que me veio à cabeça assim, quando tem essa frase aí, tudo na vida são desafios às resistências, né? E aí resistência, a gente pensa numa lâmpada, uma resistência, né? O que aquele fiozinho, eles têm uma energia passando, se a resistência é no ponto correto, você vai conseguir fazer com que a luz ilumine. Se a resistência é muito forte, a luz não acende, se a resistência é muito fraca, o fio explode, né? Então, os desafios, né, que são propostos para a nossa evolução, ele tem que ser na medida certa, não pode ser nem um desafio muito grande, nem um desafio muito fácil, porque senão o crescimento ele não se dá de uma forma ideal, né? E aí, quando a pessoa tem mais medo, ela procura desafios mais facilzinhos, e aí o crescimento mais devagarzinho. Quando a pessoa ela é muito ousada, ela vai procurar desafios muito grandes e vai acabar se tendo um burnout, né? Então, é uma coisa no meio do caminho, né, que é o ideal. É, equilíbrio, né? Apesar de que as tarefas que se apresentam para nós, as provas são sempre de acordo com a nossa capacidade. Às vezes a gente tem medo, né? Ou não está querendo sair da zona do conforto para atingir aquilo, para encarar, né? É uma escolha, né? Tem aquela Mas história do que a cruz que é dada é de acordo com a capacidade que você que você tem de carregar ela, né? isso mesmo. A imagem, né? A lâmpada, para acender, ela se compõe de uma resistência, força e resistência ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente estiver encarando as dificuldades da nossa vida e procurando manter, né, a força, se ligando com a energia maior, né, que é Deus, estaremos acendendo uma lâmpada. Acender a lâmpada, né? Que nem acho que a Fran citou, né? De acender a nossa luz. Posso passar para a próxima? Beleza? Então, o mestre, apesar de espírito puro, que não tinha
resgates e não tinha provas e não tinha nada disso, ele enfrentou os desafios, né? Os desafios estavam lá na vida dele, desde o começo, desde a família, desde o meio social, desde a sociedade injusta e arbitrária que ele estava inserido, as dificuldades no sinédrio, com os fariseus, enfim, com o povo que ele ajudava, né? Depois lá no Jesus em Gratidão, a gente vai ver, né, a questão da ingratidão, que como ele sofreu ingratidão, né? Então, os desafios ele teve, né, constantemente, né? E ele os aceitou, né? Ele encarou os desafios, né? E, além disso, ele nos ensinou a conduzir as nossas próprias conquistas, os nossos próprios compromissos com a nossa paz de consciência. Né? Não assumiu para nós as tarefas, né? Não ficou mais fácil, ele não retirou as nossas dificuldades, mas ele mostrou como fazer. Né? Sempre, todos os desafios dele, altaneiro, sem presunção, nem submissão, covarde, né? Ela fala. O Jesus Cristo, ele enfrentou 40 dias no deserto, tentação sem se queixar, depois fez o Calvário sem se queixar, ficou na cruz sem se queixar, até o momento da morte, a única coisa que ele falou é o fim. Acabou. Acabou. Né? É doideira. E a gente, qualquer coisa, a gente tá se queixando, falando mal. Mas é uma maneira também de ventilar, né? De acordo com a nossa incapacidade de segurar a barra de uma pressão tão grande, né? Então, cada um com seu cada qual. Então, aquele tempo passou, né? A gente vive 2000 anos à frente, mas os valores, as dificuldades são as mesmas. Os desafios que a gente tem, eles ainda estão aí, né? Eles ainda estão presentes, né? Então, a benfeitora vai nos dar algumas dicas aqui para a gente lidar com os nossos desafios, né? Enfrenta os desafios da tua vida serenamente. A questão da maturidade que o Danilo estava falando mais cedo. Não aguardes comodidades que não mereces. Realiza a tua marcha indômito, preservando os valores íntimos e aumentando-os na ação diária. Quem teme a escuridão perde-se na noite. Se tu aquele que acende a lâmpada, acho que a Fran falou isso aqui, né, Fran? Se tu aquele que acende a lâmpada e aclareia as sombras. Desafiado, Jesus venceu. Segue-o e nunca te detenhas ante os desafios para o teu crescimento espiritual. Umas dicas, né? Alguma coisa prática para a gente fazer, né? Como a gente pode encarar os nossos desafios. O que nos leva para o próximo capítulo, que é um grande desafio e é uma grande oportunidade que a gente tem para o crescimento espiritual, que é a reencarnação. Posso seguir a reencarnação? Alguém quer fazer um comentário do desafio? Não? Então, vamos lá. Também estamos quase em cima da hora. Não fosse Jesus reencarnacionista e toda a sua mensagem seria fragmentada, sem suporte de segurança, por faltar-lhe a justiça na sua mais alta expressão, propiciando ao infrator a oportunidade reeducativa, com consequente crescimento para a liberdade a que aspira. O amor que ele veio nos ensinar e toda a sua trajetória, né, tinha as bênçãos, tinha um apoio às bênçãos do renascimento no corpo, né, que ensejava recomeço, reparação, com oportunidade de refazimento, né, constante. Se não fosse assim, a gente teria uma seleção de eleitos e felizes em detrimento de antipáticos e desditosos, como ela fala, né, sofredores. Né, a gente teria os eleitos e os sofredores, né, de forma aleatória, e não é assim. Né? Ele se apoiava nessa doutrina dos renascimentos físicos, né? Considerando todos os fatores, ele conseguia penetrar, como a gente já falou, penetrar nas várias encarnações daquele ser, identificar quais eram as causas, os fatores do sofrimento, e ele identificava a partir daí quais que tinham condições, né, de recuperar a saúde e quais que não tinham. Né? Porque nem todos que iam até ele tinham condições e nem todos lograram se recuperar, né? Mas ele sabia, né, que o enfermo era o espírito, não o corpo. Sempre se dirigia preferencialmente à individualidade e não à personalidade que se revestia cada homem. Fato claro da reencarnação, né? Tá aí elucidado. Individualidade e personalidade são conceitos que a gente vai estudar mais à frente,
bastante, né, na Joana, mas aqui a gente pode dizer que ele estava se referindo à individualidade, se referia ao espírito imortal, ao ser que está aqui nessa imagem, passando em diversas encarnações, né? E não a esse último menino de mochila, né? A como ele se apresenta nessa última encarnação, né? Ao ser imortal que já viveu e que traz todas as suas mazelas e conquistas, né? Até o dia de hoje. Aí ela vai citar algumas, cita a passagem de Nicodemos. Eu vou passar bem rápido, porque a gente já está quase no final do tempo, mas só para identificar, né, Jesus como sendo reencarnacionista, que a reencarnação fazia parte, né, do seu diálogo, da sua forma de encarar a nossa trajetória, né? Então, Nicodemos vai lá, vocês conhecem essa passagem, imagino, né? E vai encontrar, e ele pergunta, dizendo que ele era certamente filho de Deus, pelas coisas que ele podia fazer, e Jesus responde: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E mais abaixo, ele disse que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Né, diferenciando o corpo material, a presença atual do corpo material, da nossa reencarnação, e o espírito imortal, que não nasce da carne, né, tem uma origem divina. Vou passar bem rapidinho sobre isso. Então, ele jamais enfermou, né? Ele era um espírito puro. Porque justamente ele não trazia questões de reencarnações anteriores, né, para vencer. Ele veio aqui como missão para nos ajudar. Então, ele não veio aqui resgatar e nem pagar nada, né? Então, ele não sofreu com essas mazelas que a gente sofre no corpo, né? E sempre esbanjou força, saúde, beleza e paz, que eram próprios, refletidas próprios do seu espírito, né? Puro. A sua psicoterapia estava centrada na reencarnação, porque ele sabia que o homem é o modelador do próprio destino. O homem é o criador do seu próprio destino e vive hoje conforme os atos das encarnações anteriores, né, das experiências passadas. Então, o que ele vive hoje é fruto do que ele viveu no passado. E por essa razão, ele não condenava ninguém. Ele sempre acolhia e sempre oferecia uma oportunidade de reparação, né? De reparar o prejuízo, principalmente perante a própria consciência e a consciência divina, amando a todos, sem distinção, sem preferência, e albergando toda a humanidade no seu afeto, né? Uma coisa incrível. E aí a benfeitora vai trazer uma proposta prática, que a Fran já citou vários itens, eu vou passar por todos eles, para a gente revisar, mas ele vai citar lá, ela vai citar todas as possibilidades de atuação, de comportamento que fazem referência à reencarnação, né, para a nossa autoterapia. A Fran já leu vários, eu acho, né? Não te crucifiques na consciência de culpa após reconheceres o teu erro. Não te encarceres em sombras depois que identificares os teus delitos. Não te amargures em demasia, descobrindo-te equivocado. Renasce dos teus escombros e recomeça a recuperação de imediato. Evitando retornos expiatórios, injunções excruciantes e situações penosas. Pede perdão e reabilita-te ante aquele a quem ofende e prejudicaste. Pede tu perdão quando tu causou o mal. Se a pessoa te desculpar, maravilha, é bom para todo mundo, né? Mas se ela não quiser, compreende-o, aceita, te resigna, compreende-o, né? E segue adiante, não erre mais. Jesus falou tantas vezes isso para nós, né? Agora, se tu é um infelicitado, perdoa tu, faz tu a tua parte, né? Faz tu a parte de liberar, de liberar aquela pessoa, de propiciar paz para aquele coração, te desatrelando daquele ser. Porque cada perdão que a gente não consegue dar é um vínculo a mais que a gente segura, né? Que a gente cria, que a gente vai ter que em algum momento olhar para isso.
Então, ao perdoar, a gente se desatrela daquele sofrimento. E ao Lembra fazer muito. isso, ao permitir essa... ao dar o perdão para quem te ofende, tu propicia a paz para aquela pessoa e para ti o bem-estar da situação de ter agido corretamente, ter propiciado algo bom, né? O meu irmão e eu, a gente tem um pouco tempo de diferença de idade, né? Menos de 2 anos, 1 ano e meio. Então, quando a gente era jovem, a gente era muito próximo, então a gente brigava muito, caía na porrada. E minha mãe, ela vinha sempre assim, não importa quem começou a briga, mas quem termina. Eu sou mais velho, ela fala, você que é o irmão mais velho, você tem a responsabilidade de você ser mais maduro e de você não cair nas brigas do seu irmão. Né? Isso que fala assim, tem tudo a ver com isso. E até hoje em dia eu e meu irmão a gente está super bem, mas essas coisas assim de, de briga, né? Até hoje isso fica guardado dentro de mim. Não importa quem começa, mas quem termina. Eu estava pensando nisso também, briga de irmão. Fui para o Brasil agora, tive a oportunidade, né? Essa rara e preciosa oportunidade. Obrigada, teu irmão. Não? Com a minha irmã. Aí depois eu tive a sessão de terapia, né? E aí falando com meu psicólogo, não, é que eu não gosto que faz isso tal. Aí, fico nervoso aí. Mas por quê? Não, eu quero resolver logo o assunto. Resolver, prefiro falar logo, brigar, o que for, mas resolver, pôr para fora e resolver e acabou, né? Exato. Aí ele falou assim, você está ouvindo o que você está falando? Porque às vezes não dá para resolver rápido. Às vezes também não é a melhor forma resolver rápido. Aí eu pensei, é mesmo, né? E aí se eu estou ouvindo sua palestra, estava lembrando disso, que Deus nos deu a oportunidade de reencarnações. A gente organiza no tempo as coisas para ir se desatrelando aos poucos. Enquanto eu pelo menos, sou muito ansioso e quero resolver tudo de uma vez, mas não é assim, né? Tem a Ontem, reencarnação inteirinha para ir fazendo, ir com coisa com calma, aprendendo. ontem minha mulher e eu, a gente discutiu, ela estava dirigindo, ela fez um negócio no trânsito, eu falei para ela não fazer assim, ela ficou chateada que eu falei do negócio errado. E aí, enfim, chegou em casa, ela estava mal-humorada, eu falei, o que foi? Vamos conversar sobre isso. Aí conversamos, ela... poxa, por que você fica tão irritada? Ela, não, porque você quer conversar sobre isso agora, e eu não queria conversar, não sei o quê. Eu falo, mas assim, mesmo que a gente esteja conversando nesses termos, é melhor a gente conversar do que não conversar, né? Mas às vezes é melhor você dar um tempinho, conversar num momento mais tranquilo, né? Ser estratégico, né? Não adianta você também querer bater de frente. Porque no calor da emoção ninguém consegue ser razoável. É muito difícil, né? Olá, pessoal. Oi. Oi, Monique, que legal que você está aqui, eu ia te falar. Gostei dessas slides aí, porque eu acho que é uma coisa que eu entrei no espiritismo assim nos anos 80 e pouco, né? Então eu acho que teria sido bom ter aula sobre isso, sabe? Porque na realidade na época eu não sei, né, se tem uns da minha idade aí, mas naquela época era mais o sentimento de culpa que vinha, sabe? Eles ensinavam mais assim, se você faz algo errado, você se sentia sempre culpado de qualquer coisa que você fazia. Então, quando você lê isso, né, você vê, pô, já na época já tinha isso, né? Por que que eles não falaram, né, para nós? Que na realidade a gente sempre tem que reconhecer o erro, né, ou as coisas erradas que a gente faz e continuar em frente, tentar se melhorar da melhor forma possível. Acho que isso é importante. E a gente vê muito isso mais nos grupos assim, que estuda assim, a consciência em si, a trabalhar em si. Nem tanto. Agora sim está chegando no espiritismo essa parte que eu acho super importante, que a gente está tentando reabilitar, né? Vamos dizer assim. Mas é bom saber que desde 89 já tinha esses preceitos, assim, dessas coisas que se falava, né?
infelizmente, eu acho que não se fala muito. Já tem ainda, principalmente no Brasil, sei lá, tem ainda esse coisa de culpa que vem muito, né? Logo que se faz algo errado. Principalmente que eu entrei no espiritismo, eu era bem jovem, então eu fazia um monte de besteira, aí o dia seguinte eu me sentia tão culpada, falava, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e por quê? Enquanto que era a juventude passando, né? Então, isso que eu queria dizer. A gente tem É muito mesmo, a dessa... gente. Desculpa, falei, Alex. E é interessante que o próprio cristianismo, ele é leve, porque Jesus falou, eu vou, mas deixo-vos minha paz. Né? O meu jugo é leve. Então, se for ver, na base é assim, quem é assim de culpa é a gente, como sociedade, como organização, como fase que a gente está. Um pouco também daquela coisa do Catolicismo, né? Eu acho nosso que católico, Jesus pregado na cruz. porque isso foi muito enraizado na cultura, né? Tipo, eu sou de origem católica, tenho 2 tias freiras, né? A minha madrinha era freira. Então, tipo, a religião católica é muito, muito presente na minha família, na minha cultura, na minha educação, né? E isso é bem, culpa é bem católico, né? Bem, bem católico. Muito Quantas mesmo. encarnações que a gente provavelmente já foi católico, que está aí desde o ano 300, né? O Total. Espiritismo está desde É. 1000 e... Uma das rezas católicas mais rezadas é meia culpa, meia máxima culpa, e a pessoa fica se flagelando. Muito doido, né? Uma cultura. E tem muito a ver que a Joana de Ângela, ela brinca muito com Jung, né? E o Jung tem um conceito que é o conceito da sombra. E o conceito da sombra, ele está completamente ligado com a questão da culpa. Que quando a gente sente culpa de alguma coisa, vergonha, a gente guarda tudo numa caixinha das coisas proibidas, dos tabus. A gente nem sabe a respeito disso, fica no nosso subconsciente, fica guardado lá atrás. E a Joana vai trabalhar bastante com isso, que você tem que aprender a perdoar, tem que aprender a se trabalhar para você conseguir tirar e desfazer essas sombras, se tornar uma pessoa mais melhor, né? Enfim. Aceitar, né, que Eu tenho uma existe. pergunta. Quando foi que quando foi que se atrelou? Porque o Jung, Joana de Ângela viveu bem antes que Jung. Em outras, a primeira aparição dela foi Santa Clara, como Santa Clara, né? Falei, Francine. Não, não é. Então, Primeiro eu a não sei. pergunta é para a Francine, para quem quiser responder. Eu estava perguntando, pensando, era no nosso querido Alexis, porque quando foi que, não é só o Joana de Anjos, quando foi que o Espiritismo se usou da psicologia transpessoal do Jung para explicar como é que a gente pode dizer, as recomendações dos espíritos? Bom, eu vou falar o que eu sei. Eu pessoalmente estudava Jung e estudava Espiritismo, nunca tinha visto. Eu tentava fazer a união eu mesmo, mas a Joana de Ângeles faz essa ponte muito bem feita. Sim. O que eu ouvi falar, né, fofoca espírita, né, entre aspas, né, não sei se é verdade ou não, mas assim, que a Joana de Ângeles teria como orientador dela no plano espiritual o Jung, ele mesmo. Então, ela trabalhava diretamente com ele, fazendo sim. os estudos e sendo orientada por ele no lado espiritual. E o Jung, ele descortinou muita coisa, né? Muitos conceitos de muita abstração que ele trazia na prática para cada paciente, observava o inconsciente, as manifestações espontâneas do inconsciente coletivo e individual de cada um, observava o aparecimento dos arquétipos nos sonhos que eles contavam. Mas o Jung é de quando? De qual? Viveu quando? 50? Ele, em 1950, foi mais ou menos que ele faleceu, 1950 e pouco. 61 que ele faleceu. 61, né? Então ele é... Eu ouvi numa palestra muito boa que eu ouvi há pouco tempo que o conhecimento não vai da Terra para o mundo espiritual, mas do mundo espiritual para a Terra. Aí.
Faz pouco, né? Mas aí, Thaís, Francine... Eu queria só fazer um comentário sobre isso, sobre essa fofoca espírita aí, que eu acho que ela é sensacionalista, porque quando na obra a Joana não se refere a Jung como sendo alguém, uma entidade superior a ela. Eu também acho que não. Mas ela fala dele como uma grande mente de extrema sensibilidade, com muito reconhecimento pela obra que ele fez aqui, né, de muita contribuição, mas é só o que se aproximou mais do que ela, né, do que eles têm de conhecimento lá e que é acessível para a gente nesse momento. Mas ela também cita vários outros, né? Ela, como a Thaís acabou de mostrar, da psicologia profunda, outros pesquisadores, e ela fala de Freud também. Mas é que o Jung, por ele conceber o inconsciente coletivo, os arquétipos, ele tocou muito mais a realidade espiritual, né? Esses conhecimentos mais avançados do que Freud, que era materialista. Sim, mas, ó, por exemplo, essa é uma pergunta bem de quem está começando a estudar o espiritismo, porque como a Monique, eu comecei a frequentar o espiritismo na década de 80, em Porto Alegre, na minha cidade. E o que me puxava para o espiritismo? Porque era quando se fazia a leitura, porque eu ia nas conferências, mas era o quê? Era a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se fazia a leitura, tinha os livros, né? Depois ali a biblioteca ou a livraria para se comprar os livros de Valdo Franco, do André Luiz, tudo mais, mas o que se lia, as sessões espíritas, as conferências espíritas, depois o passe ou o passe fraternal, ele era baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e ia-se a pessoa, o palestrante, ia explicando, né? Segundo o Evangelho segundo Allan Kardec. O que me atrai no Espiritismo é que eu consegui entender muito melhor o papel de Jesus do que na Igreja Católica, porque eu também sou católica. Mas na igreja sempre tinha, estudei em colégio de freira, mas sempre tinha esse peso da culpa, da repreensão, você comeu mais do que devia, ou beijou o namorado na sessão do matinê no domingo. Era assim. Então, a professora falava para todo mundo, no colégio de freira, assim, quer dizer, a irmã, né? Então, tu ficava... Então, aquela coisa que eu imagino que é o que um pouco aqui eles reclamam. Aqui no Quebec teve um movimento de eles separaram da igreja, não queremos um Estado laico, porque essa coisa da culpa, né, eles se sentiram tão enganados, né, tanta história da carochinha para quando a igreja era ligada ao Estado. Quer dizer, pelo jeito aqui os resquícios dessa coisa da Idade Média, né, da Santa Cruz e tudo mais, todas as escolas, aquela hierarquia pesada, né, dentro da religião mesmo, passando para organizar a sociedade, né? E a culpa era sempre a coisa a mais usada, né? Enquanto que no espiritismo não é a culpa, é uma explicação mais humana, que Jesus Cristo ele existiu, então tudo que ele viveu, os outros seres, ele foi outro ser humano pode ser, mas cada um tem a sua cruz para carregar e Deus não te dá a cruz mais pesada do que você pode carregar. Então faz a sua parte. Então, quer dizer, é muito mais humano, é muito mais próximo da nossa. Agora, no estudo da Joana de Ângeles, então eu vejo, e também não só esse livro aqui do Alírio, vocês devem conhecer, Parábolas Terapêuticas, ele também, o Alírio, usa muito da psicologia transpessoal, do Jung, para explicar as parábolas de Jesus. Então, ele vai na parábola do filho pródigo, né? E ele vai explicar essa parábola, essa parte do Evangelho, segundo
se recorrendo muito à psicologia transpessoal. Então, por isso que eu estou perguntando onde é que está essa ligação do espiritismo com onde começou, quer dizer, pelo menos para mim, eu fui descobrir aqui, porque no centro no Brasil, as palestras, elas são como nos centros espíritas, né? Pelo menos os que eu conheci, Florianópolis e Porto Alegre, também não conheci outros em outros lugares, mas as palestras sempre eram baseadas no Evangelho, a leitura direta do Evangelho segundo o Espiritismo, que já era bom. Agora, assim é mais esclarecido ainda, né? Acho melhor ainda. Mas eu fico confusa do que é a benfeitora dizendo, o que é o Divaldo Franco escrevendo e relacionando com Jung. Como é que é onde que criou-se essa fusão de narrativa, entendeu? Na minha imaginação, que eu imagino que aconteça, é que a espiritualidade utiliza o que a humanidade vai desenvolvendo, né? Então, se Jung veio, criou um vocabulário que a gente pode utilizar, a mediunidade vai utilizar esse vocabulário para explicar a gente as coisas, né? Mas é o que eu acho, não sei, alguém pode dar uma Aí, o outra Divaldo opinião. Franco começou em 1945, né? Na época do Jung mesmo. Segundo o Alexis, que é segundo o que vocês disseram, né, das datas, então... O Jung começou lá para 1890, pelo que eu lembro, o trabalho dele. E o Divaldo, 1945, por aí, né, com Mansão do Caminho. E Joana de Ângeles, já na espiritualidade, já estava trabalhando com Jung para poder aproximar a psicologia com a psicologia espírita, por isso que tem essa ligação. O Divaldo, essa semana, explicou na palestra dele como ocorreu isso, que a pergunta dele foi quase essa sua, e hoje, foi ontem que ele estava explicando isso no YouTube. Eu quero ver a palestra. É uma boa pessoa para explicar isso. Né? Divaldo Franco, vou procurar, tá no YouTube? Eu acho que é a pessoa. Ai, que legal. Muito obrigado, Lúcia. Viu? Eu não ia perguntar, porque eu disse, nossa, esse povo vai dizer, essa daí não entendeu é nada. Mas por exemplo, o Chico Xavier... Nós estamos aqui estudando, né? Então vamos estudar. Ele escrevia coisas lá em 1940 que a ciência só veio comprovar décadas depois, né? Então, às vezes, a espiritualidade já está dando as coisas a conta-gotas, né? São 9h15. Gente, voou o tempo, hein? Eu não terminei. Fazia tempo que a gente não se encontrava, né? É verdade. Muito obrigado, Thaís. Está terminando, só tem uma última... Tem a conclusão, vamos lá. Posso terminar? É só só finalizando mesmo. Aqui ela vai falar, então, vai dar essas dicas, né, de uma psicoterapia centrada na reencarnação, mas simplesmente, né, principalmente pela importância, né, que é ao fato de termos a bênção da reencarnação, né? Então, ela diz lá que a reencarnação que tu utilizas é concessão superior, é concessão divina, que é uma concessão, não é um direito, é uma concessão, é um presente, é um benefício, né, que a gente recebe, que a gente não pode desperdiçar, né? Cada momento é valioso para o teu trabalho de sublimação, de desapego e de amor puro, que são as tarefas que a gente precisa desenvolver no nosso processo de evolução. E ao fazer isso, ao trabalhar, agindo corretamente, servindo, sem cansaço, com resignação, com alegria, a gente pode chegar a, inclusive, abreviar os nossos renascimentos, né? No momento que a gente age mais no bem, a gente erra menos, a gente produz mais bem do que mal e a gente vai corrigindo as nossas falhas, a gente pode, inclusive, abreviar esses renascimentos para ficar mais perto aí dessa meta final de plenitude que a gente citou lá na frente. E com isso ela encerra este capítulo e acabou o segundo capítulo. E era isso. É isso aí. Esperamos vocês quintas-feiras. Amanhã temos. Aí a gente está lendo o livro junto. Não sei quem que está aqui que já não sabe disso. Monique. Eu acho. Mas como é que vai ser amanhã, às 6h30, às 7h30, e a gente vai ler o livro juntos, né? Que capítulo que a gente está, afinal? Terceiro capítulo do primeiro livro. Isso aí.
Amanhã vamos ler o 3º capítulo do primeiro livro. Certo? É o próximo capítulo. Mas a Francine hoje já contou tudo, então. Jesus e o Não se esqueça de cada vez que você lê, tem uma coisa diferente. É verdade. É isso. Obrigado, Lúcia, é isso aí. Gente, muito legal, muito legal. A gente ficou 2h30 aqui junto e eu tô só saindo querendo ler o livro, querendo fazer mais coisas. Com mais fome ainda, mas adorei a reunião, gente, maravilhoso. Muito bom. Ai, que bom, aí muito bom mesmo. Deixa eu stop share aqui. Quem gostaria de fazer a prece final para a gente não se estender muito mais? Bom, eu vou fazer. Vai lá, eu posso fazer se vocês... Opa, vamos lá, Daniel. Então tá, gente, vamos se concentrar. Agradecer pelo estudo de hoje, por esse espaço de a gente trocar essas informações, por todas as coisas que aprendemos, pelo facilitamento dos nossos amigos espirituais, pela presença de todos que estavam aqui fisicamente e não fisicamente. Muito obrigado, Francine. Muito obrigado, Thaís, pela apresentação. E a Divalda, a Joana de Ângeles, e a Jung, a todos vocês. E que isso sirva como uma sementinha que possa crescer dentro da gente, que a gente possa transformar isso numa plantinha e regar ela todo dia, e melhorando de pouquinho em pouquinho, passar a tratar melhor a gente mesmo, passar a tratar melhor os outros, no planeta Terra, e trabalhar na modificação e melhoramento dessa Terra, desse planeta. Muito obrigado, Sérgio, por esse espaço. E aqui a gente termina por hoje com uma precezinha, um Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Muito obrigado. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Obrigado. Amém. Obrigada. Falou aí, gente. Obrigada a todos por essa noite. Obrigadão, gente. Obrigado, Até Thaís. amanhã. Obrigadão, Francine. Obrigada a você. Boa noite. Até amanhã, pessoal. Boa noite, obrigada. Tchau, Tchau. Monique. Legal que você veio. Tchau. Abração a todo mundo. Tchau. Tchau. É isso aí. É isso aí. Aê. Tchau, nós. Muito bem. Foi muito legal. Deixa eu...